Queridos, sem mais delongas, vamos pedir ao Senhor para que nos dê entendimento da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nesse momento, Senhor Deus, que vamos dirigir a nossa atenção a Ti, que o Senhor nos fale, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que o Senhor possa, Senhor Deus, de uma maneira muito particular, traduzir a Tua vontade sobre tudo aquilo que vamos ouvir. É o que eu lhe clamo, Senhor, e peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos compartilhado com os irmãos sobre o tema Os Segredos da Porta Fechada, baseado lá em Mateus 6,6. Só lembrando o versículo, por favor, Mateus 6,6. Jesus falando que existe um modelo para nós seguirmos da nossa vida espiritual. E algumas vezes nós temos um modelo, mas o modelo acaba não servindo para mim. Eu tenho certeza que você já foi naquele feirão da Malu, na Avenida Washington Luiz. Chega dentro daquele galpão, tem um mundo de lojinha. Um lugar bem legal para comprar roupa. Para quem gosta daquele modelo de roupa. Para quem tem aquele corpo, daqueles manequins. Para quem entende que aquilo atende a sua necessidade. Mas é um lugar onde as pessoas compram roupa. E é um lugar grandão, feirão das malhas. Já foram? Já viram? Sabe onde que é? O que é? Um lugar grandão onde tem roupa. A maioria é roupa. Então você entra numa loja e vê uma camisa, a mesma camisa do outro lado, com a mesma marca, muitas vezes são marcas alternativas, cópia de marcas originais. Entenderam? Entenderam? São marcas alternativas de cópias de marcas originais. Entenderam? E a pessoa veste, achando que está levando alguma coisa original para casa. Ela foi num lugar, entende que o lugar não é a Gucci, por exemplo, ou então a Lacoste, ou qualquer outra marca assim, certo? Nike. Ela foi num lugar onde ela sabia que aquilo ali não é original, mas comprou um parecido, similar, e levou para casa. Vestiu. Na primeira lavada, aquela marca que estava aqui com aquela alto relevo sai. Na segunda lavada, você vê que a camisa fica toda torta. E aí você faz a seguinte pergunta: que produto é esse? Esse produto foi o produto que você comprou, foi o preço que você pagou. Mas qual foi a intenção de você ter feito isso? Mostrar para as pessoas o que você não é. Esta foi a intenção. Aí você pega aquela roupa que já está desgarçada, a velha, que você usou no máximo 3 vezes, joga fora e compra outra roupa, parecida, para continuar mostrando para as pessoas o que você não é. É assim. A pessoa consegue comprar uma réplica de um Rolex que custa $26 mil na Uruguaiana com R$400 ou menos. Réplica. Ela consegue. Ela consegue montar um padrão de vida, um estilo de vida, que ela não consegue bancar 2 meses. Mas ela quer mostrar para as pessoas uma coisa que ela não é. Ela não é aquilo. Quais as consequências disso? Primeiro, frustração. Porque quando ele chega perto de alguém que tem uma roupa original, ele sabe que o cara que comprou a roupa original sabe que a dele é falsa. Ele sabe, o cara que tem o relógio dele original, que o do outro é falso. Então as pessoas que sabem o que é original, identificam o que é falso. Irmão, espiritualmente também é assim. Muitas vezes as pessoas estão vivendo no Evangelho, vestindo uma roupa que não é original, é o preço que ela pagou por isso.
Mas quando você chega perto de uma pessoa espiritual, a pessoa espiritual sabe que você é falso. Que o que você está fazendo é falso. Que a vida espiritual que você está levando é falsa. Que não há sinceridade naquilo que você faz. E como que Jesus identificou isso lá no Novo Testamento? Jesus entrou no templo, viu as pessoas vendendo dentro do templo, negociando. Viu os grupos que faziam divisão dentro do templo. Viu as pessoas que pregavam naquela época, que eram os sacerdotes, os anciãos. E falou o que para eles? Vocês são falsos. Vai chegar um tempo que você vai cansar disso. Cansar a ponto de você, que faz, não querer fazer mais. E ele usou um termo que todo mundo conhece: fariseu hipócritas, raça de víboras. Vocês não têm medo da vinda do Senhor, ou da ira vindoura? Vocês não têm medo, não? Vocês não sabem que vai dar conta? Vocês vão prestar conta? Por quê? Porque muitos que vocês estão arrebanhando, como se fossem ovelhas do pasto de vocês, se perderão. Se perderão e vocês darão conta da alma delas. Aí começa a ficar pesado, gente. Porque até agora eu ir para o inferno, beleza, mas eu estou levando gente para o inferno. Quando Jesus olhou a complexidade disso e viu que alguns hábitos nossos é por conta da falta de uma intimidade com Deus, ele falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Por favor, leiam. Mas você, quando orar, vá para onde? Porque era comum as pessoas irem para a praça pública. Bater no peito, dei esmola, fiz isso, eu fiz aquilo. Falar para todo mundo, gritar, botar roupa. Irmão, era um teatro. Era um teatro. Não muito distante da igreja moderna, onde muitas vezes você chega num lugar, você vê que é um teatro. No centro da cidade, perto da Firjan, tem o Teatro Sesc. Nós tivemos um evento agora aí, 10, 11, 12, primeiro simpósio do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre o impacto da segurança na economia carioca. Irmãos, dados assustadores, não quero nem entrar no mérito. Mas do lado tem um teatro. Antes de começar o simpósio, eu fui no teatro, sentei ali para tomar um cafezinho, e os atores começaram a chegar, atores, pessoas famosas, começaram a chegar. Eu fiquei pensando assim, se fossem jogadores de futebol, ia fazer o quê? Tumulto. Se fosse jogador nos Estados Unidos de beisebol ou de basquete, faria tumulto. Se fosse o Neymar, faria um tumulto. E por que não tem mais tumulto nesses atores que a gente via há poucos anos atrás na Rede Globo? Já ninguém está mais influente, ninguém tem mais essa fama toda. Se fosse um rap famoso aí, qual o nome dele é? Vou lembrar o nome do garoto. Milhões e milhões de seguidores, fariam tumulto. Mas aqueles atores não tem mais repercussão. A sala vazia. Mas eles estavam indo se arrumar para apresentar uma peça. E era teatro. Teatro da vida real. Não sei se isso tem algum sentido para vocês. Se não faz sentido, Deus precisa fazer com que haja uma mudança de mentalidade em nome de Jesus na nossa cabeça. O que você faz para Deus não é um teatro, e você não é ator. Preste atenção nisso. Não existe nenhuma relação fora do quarto. Não há nenhuma intenção de Deus de te dar publicidade, de te dar fama, de te dar notoriedade, seguidores e likes na internet. Zero isso, irmão, para Deus. Isso é humano.
ele precisa que você tenha hábitos dentro do seu quarto. Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, quando você tem total intimidade para falar tudo o que você quer, não tem mais nenhum segredo com ele. Mas quando você sai, algumas coisas acontecem só porque você saiu de lá. É nessa direção que eu queria habilitar os irmãos, aqueles que estão fracos, a buscar a ficar forte. Aqueles que já não oram, a orarem. Aqueles que não têm comunhão com o corpo, a dar evidência de que vale a pena ter comunhão com o corpo de Cristo. E hoje, baseado em Judas, verso 17, 18 e 19, Judas, por só ter um capítulo, então não precisa falar capítulo 1, Judas, versos 17, 18 e 19, por favor, abram a sua Bíblia e será colocado aqui. Nós vamos ver o que pode acontecer quando a gente quer levar o Evangelho a sério. O que acontece quando eu saio do quarto? Quando eu deixo o meu quarto? Judas 17, 18 e 19, por favor. Judas. Mas vocês, meus amigos, lembre do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico imaginando que isso é uma exortação para uma igreja que sabe o que Jesus falou. Porque senão ele não falaria, lembra. Ele falaria o quê? Aprenda. Partindo do pressuposto que nós já sabemos, cabe, lembrem. Senão, caberia, aprenda. Primeiro eu aprendo, para depois lembrar. Eu não posso lembrar de alguma coisa que eu nunca ouvi, que eu nunca vivi, que eu nunca experimentei, que eu não sei e não conheço. Então aqui ele está dizendo assim, lembra o que os apóstolos falaram. Há um conselho dos apóstolos que é para edificar a fé. Então lembrem de edificar a fé. Há uma exortação dos apóstolos para que tenhamos paixão pela fé, para que ela não se esfrie. Então, tenha paixão daquilo que você acredita. Acredite de verdade. Para ser verdadeiro, acredite de verdade. Não é teatro. Não encene. Os apóstolos, por objetivo da própria natureza da missão, quem era apóstolo, era para tomar conta dos discípulos, dos pastores, dos mestres, para que a missão fosse cumprida. Então ele tinha, intrinsecamente, de maneira velada, a obrigação de fiscalizar. Entendo que os senhores veem isso, Paulo fazendo, né? Paulo manda carta para as igrejas, na intenção de corrigir o que está errado, fiscalizando, exortando, como também elogiando. Quando eles estavam fazendo certo, ele elogiava. Ele dizia, olha, eu fico muito feliz, porque eu vejo a fé de vocês. Então, esse conhecimento do que os apóstolos faziam, nos garante se nós estamos ou não no lugar certo. Porque a partir do momento que estamos no lugar certo, as coisas onde eu estiver fazendo vão dar certo. Agora, se eu estiver no lugar errado, as coisas que eu estiver fazendo, o que eu me propuser a fazer, vão dar o quê? Vão dar o quê? Errado. Isso é um princípio natural. Quer ver uma coisa? Tudo que sobe, desce. O que você planta, colhe. É natural. Pau que nasce torto, completem, faz o quê?
Se quiser morrer torto, morre torto. Mas se aceitar Jesus, Jesus transforma. Mas não são princípios naturais? A água do rio corre para o mar. Ninguém precisa ensinar isso. Isso vem de geração em geração, a tradição já diz. Você não pode beber leite com manga. Não dizem isso. No período menstrual não pode comer ovo. Vocês lembram dessas coisas? Lembram disso? Não é assim? Não pode lavar a cabeça. Ô, irmão. Infelizmente tem irmãs que ficam, em vez de 7 dias, 20 dias. Já imaginou alguém sem tomar banho 20 dias? O que eu estou dizendo, queridos, é que às vezes as tradições, as culturas, ou aquilo que influencia o nosso comportamento espiritual é mais forte do que as verdades e os princípios, o quê? Bíblicos. Isso você precisa observar nos apóstolos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Vocês creem nos apóstolos? Sim ou não? Os que creem, por favor, levante a mão. Os que não, por favor, pode ficar com a mão abaixada. Não tem problema. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, leiam, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Nós já estamos vivendo isso? Já? Quantos concordam? Na internet, no seu grupo de relacionamento pessoal, na igreja, fora da igreja, no clube, assistindo o jogo, indo passear, no cinema, no teatro, no trabalho. Você vê sempre alguém falando assim: você viu a última? O que foi? O pastor vendeu a igreja. Vendeu. Você viu o que aconteceu? A irmã que deu a janela saiu com um pau atrás dele, porque ela quer a janela de volta. O que o senhor acha disso? Todo mundo sabe onde eu trabalho, que eu sou pastor. Todo mundo. Eu falei, eu devolveria a janela. Não posso vender a igreja, por isso que eu sou batista. Eu sou batista porque no princípio ordenatório institucional da Convenção Batista Brasileira, diz o seguinte, abram aspas, reticências, todo o patrimônio são dos membros da igreja, eu não posso vender nada lá. Aí ele, é mesmo? Eu não sabia, eu pensava que todas as igrejas são o quê? Iguais. Aí ele começou, em vez de zombar, a ter curiosidade para entender como que é o governo da igreja, como que funciona a igreja e por que esta igreja é diferente da outra. Esse vai ser o próximo capítulo, que eu vou estar com ele na próxima terça-feira. Vou sentar para almoçar e vou falar assim, quer saber mais sobre a igreja? Você tem autoridade de Deus para falar sobre a igreja lá fora. Mas nós estamos vendo as pessoas se acovardando, tendo medo de falar da igreja. Ela não sabe que os pais da fé, alguns deles, os irmãos sabem quais são, morreram pela igreja, entregaram a vida pela igreja. Essas pessoas que não estão lá em 1200, não, são de 1600 para frente. Temos nomes de 1800 para frente. Temos pessoas do ano 2000 para frente. Principalmente os nossos líderes espirituais, nas cortinas de ferro, aquelas igrejas perseguidas, os ministérios que são dentro de lugares onde que não podem ir, missionários que estavam presos porque amavam a Jesus, pessoas que eram arrancadas das suas casas porque oravam escondido. Tem pessoas hoje
provavelmente morrendo por conta da igreja. Abro um parênteses, porque eu tenho mais coisa para falar sobre isso, lembrando que salvação é a junção de duas palavras. Quais são? Arrependimento e perdão. Agora, e santidade é a junção de duas palavras. Quais são? Serviço mais salvação. Nós já aprendemos o que é salvação. Nós já aprendemos, estamos todos aqui em estado lícito de salvo. Somos santos. A dificuldade é eu entender se somos servos. Porque eu servir do meu jeito, da forma que eu quiser, da hora que eu puder, nos meus interesses, eu não sei se isso é servo. Eu não sei. Para que serve o servo assim? Que não obedece o Senhor. Que não tem amor e paixão pela obra do Senhor. Imagine os irmãos Noé, com tantos anos já de vida, ele fala, estou cansado. Não teria arca. Não teria arca. Ou por outro lado, imagine Samuel, novinho, sendo rei. Ele fala, mas eu quero curtir minha vida. Quero poder ir à praia, cinema, jogo de futebol, 4 horas, Flamengão, vai meter o pau agora aí no... Quem que ele vai jogar? Grêmio, 4-0 Flamengo. Tem uns que dizem amém, outros falam duvido, outros estão morrendo de raiva de mim. Mas seja um extremo ou outro, meu irmão, você precisa servir o Senhor. Porque salvação mais serviço é igual ao quê? A santidade. Sem a santidade, ninguém pode ver quem? A Deus. Acho que fica bem pedagógico, bem didático e não há a menor dificuldade. Só que existem 2 principados e algumas potestades interessadas que esta região as pessoas se tornem ignorantes espirituais. E permita-me fazer uma menção aqui, algo que está no mundo espiritual, que não é obrigação dos irmãos saberem. Este lugar tem 113 anos com os mesmos problemas. A Igreja Batista Central do Rio de Janeiro tem os mesmos problemas há 113 anos. Não é culpa do diabo. Porque o diabo faz isso em todas as regiões onde ele passa. Ele quer divisão, ele quer que um magoe o outro, ele quer que as pessoas não obedeçam, ele quer que haja adultério dentro da igreja, que haja latrocínio de irmãos, ou seja, através da língua você mata o teu irmão. Ele quer tudo isso, e isso continua acontecendo em alta escala. Às vezes diminui um pouquinho, outras vezes aumenta. Às vezes o pastor aguenta, outras vezes o pastor não aguenta. E quando não aguenta, ele mete o pé, vai embora. Mas isso precisa ser mudado. Não vai mudar por uma geração. Talvez vão passar 10 gerações, assim como passaram algumas para trás, para que haja, na verdade, a transformação daquele lugar. Não me dê nenhuma razão para dizer assim, pastor, nós já estamos vivendo em um tempo diferente. Por quê? Segue ali, por favor. Por favor, segue. Não, 18 ainda, varão, volta. Eles dirão a vocês, quando chegarem nos últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Seguem. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Pastor, agora eu não vou mais participar disso, daquilo ou daquilo outro, porque eu tenho outros interesses. Amém. Não tem problema nenhum. Eu aprendi com a vida, e acho que tenho autoridade de vida para falar isso aos irmãos, que tudo que eu botei na mão de Deus primeiro deu certo. E tudo que eu fiz com as minhas mãos deu errado. Tudo que eu fiz com a minha sabedoria, com o meu dinheiro, com a minha força, com a ajuda de amigos, sem Deus, deu errado. E desafio os irmãos me darem uma terceira opção. Desafio. Está lançado o desafio. Pastor, eu fiz uma coisa com a minha mão e deu certo. Então espera que vai cair.
deu certo por um determinado tempo, mas se não é do Senhor, faz o quê? A soberba antecipa ou antevém a ruína. Vai cair. Se você declarar, foi você, pode esperar que vai cair. Soberba quer dizer, você acha que foi você que fez. Tirando isso como lição, dedicar um pouquinho mais de tempo a Deus é um sacrifício, irmão, não é fácil. Dedicar um pouco mais de tempo ao reino é muito difícil. Dedicar um pouco mais de vida à prática da leitura, a uma vida de oração, uma vida de comunhão, ficar atento às setas inflamadas do diabo. Às vezes uma pessoa que está muito próxima de você fala uma coisa pequenininha e lança. Aquilo vem direto no seu coração, mas te impacta de uma forma tão grande que você diz para você assim, não vale a pena. E pode ser que você esteja nesse estágio, que alguém lançou sobre a tua vida uma palavra que você diga para você, olha, não vale a pena. Tem 113 anos, não vai mudar, as coisas aqui não vão melhorar, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir, é cômodo, eu desço minha casa, estou ali dentro da igreja, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu gosto de todo mundo gosta de mim. Eu já vesti minha camisa, a minha réplica de santo, domingo vou para a igreja, chego em casa, penduro, boto lá dentro do armário, no outro domingo eu pego aquela roupa, boto de novo, venho para a igreja, está ótimo a vida assim. Essa é a maior mediocridade que alguém pode viver com Jesus. Mediocridade quer dizer, ele estabeleceu a vida assim, ó, morno. Ele é morno. Os irmãos sabem o que Jesus fala a respeito dos que são mornos, os que vivem uma vida morna. Antes era melhor que você fosse ou frio ou quente, mas morno vai fazer o quê? Vai ser o quê? Vomitado. Só vomitado? Também vai ser o quê? Pisado. Só isso? Não. Como se isso não fosse o suficiente, é destinado um lugar para esse tipo de gente. Pastor, mas essa orientação parece que vai me dando cada vez mais razão para eu ficando mais triste, porque eu estou assim, eu não quero mais ver assim. Mas lê o resto do texto, verso 19. E eu paro no 19. Leiam, por favor. Lembre que não fui eu que escrevi isso, nem por inteligência artificial. Entendeu? Leiam. São essas pessoas que causam o quê? Como é? Como é? Só um minutinho. São essas pessoas que causam o quê? Rede de casais. Não é sugestão, é não ter e todo mundo participar da rede de casal. Ponto. Ah, mas é autoridade. Irmão, não é autoridade. Se eu dividir, eu não consigo crescer. Não é autoridade. É a mentalidade. E é por conta da mentalidade que nós estamos como estamos. Quando o Ivanildo, o irmão Moisés, não vem na união, não tem união. É a mentalidade. O dia que eles têm os problemas e não podem, não tem união. Por que não tem união? Dá para entender? Que a prática nos tornou um modelo que não é muito praticável. O que é um praticável? É aquilo que a gente faz todo dia. A gente faz todo dia isso. Todo dia a gente vê as mesmas coisas. As mesmas coisas. A gente vê na igreja as mesmas pessoas orando no sábado, as mesmas pessoas na diretoria da igreja. Eu, pelo menos há 30 anos, vejo os mesmos na diretoria da igreja. E os que não estão, todos eles são sérios e respeitosos, todos. Por alguma razão, pedem para o pastor, pastor, não me bota agora, porque eu tenho essa necessidade e preciso estar fazendo isso. Mas a maioria das vezes são sempre os mesmos. Isso é causar divisão, irmão. É causar divisão. Sabe por que é a Maria que faz o almoço? Porque não tem outra Maria.
Sabe por que o irmão albino fica na porta? Porque não tem outro albino. Sabe por que não tem ninguém no som? Que até hoje não tem ninguém no som? Porque quem estava no som, Jesus resolveu levar para o céu. Está lá o som. Toda vez eu olho lá e falo, Senhor, quando o Senhor vai mandar alguém para ficar ali? Não é mesa de som, não é o equipamento, não é quem mexe, não. Tudo são pessoas. São pessoas. Você vai sair com a Kombi, ontem nós fomos para o monte, um dia maravilhoso. O irmão meteu a chave lá, a Kombi não pegou. Mas sabe por que pegava? Sabe por que limpava? Sabe por que a Kombi estava pronta? Sabe por que estava sempre apta para poder sair? Com documento pago em dia. Quando a igreja não tinha dinheiro, apareciam soluções. É reino, irmão. É reino, não é individual, não. Apareciam soluções. Porque hoje não tem essa pessoa. Isso é divisão. Você pegou o que podia fazer para o reino e começou a fazer para você. A pergunta é, está dando certo? Você está ficando rico? Trabalhando mais? Está melhorando a tua vida? Irmão, maravilha, fica assim. Deus abençoe a tua vida. Mas eu desafio, porque esse é princípio no mundo espiritual. Mateus 6,36. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o que mais? A sua justiça. Agora, depois, as demais coisas vos serão o quê? Irmão, não tem como mudar o princípio, senão não seria princípio, seria acessório. Você lê uma peça, estou falando de teatro, você vê pessoas que são principais, se tirar a peça não funciona, mas existem acessórios. E eu vou dizer uma coisa para você, para Deus você é o principal, mas você faz de Deus principal na tua vida? Tudo Ele faz para mim, mas será que eu faço tudo para Ele? Pois são dominadas, complete, já vou terminar, são 12:00. Ficaria 10 horas falando, não sei se você vai querer ficar 10 horas ouvindo, mas eu ficaria. Leia, por favor. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus naturais. A gente vem na igreja para ouvir Deus, que é sobrenatural, sentir coisas sobrenaturais, experimentar coisas sobrenaturais. Só que o ambiente que eu proporcionei é o quê? Um ambiente natural. Você já foi certamente numa sorveteria e tem várias opções. Pelo menos aqui eu fui, eram vários freezers com várias opções, mas muitas opções. Eu cheguei lá com vontade de tomar sorvete. Aí a moça apresentou, ó, essas aqui tem fruta, esses aqui tem leite, esses aqui tem outra coisa qualquer. Quando eu virei do outro lado, eu vi escrito assim, açaí. Eu entrei lá para tomar o quê? Sorvete. Mas o meu olho, que manda na minha cabeça, e que comanda a minha barriga, em vez de eu tomar o sorvete, eu virei o olho e queria tomar o quê? Açaí. Aí fui olhar, açaí com banana, açaí com ameixa, açaí com avelã, açaí com Nutella, açaí com... esse negócio que está com moda agora, que é verde. Pistache. Tinha açaí com tudo. Açaí com tudo. Eu peguei um potinho, botei um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Eu estou botando o que no copo, só para os irmãos não perderem aqui. Mas eu misturei tudo. Passei no caixa, tive uma surpresa enorme com o preço. É isso mesmo? Lá na porta da igreja, de 700, custa R$20, se eu não estiver enganado. Deu isso tudo? Aí ela, é. E olha que eu não botei jujuba, eu não botei paçoca, eu não boto nada. Mas quando eu botei a primeira garfinha na boca, tinha gosto de tudo, menos do quê? Cara, eu fiquei frustrado. Paguei mais caro,
não tomei o sorvete que eu queria e não senti o gosto de açaí. Eu comi, para não jogar fora. Mas fui para casa, vim para casa como? Porque eu queria o quê? Açaí. Eu queria, desculpe, sorvete naquele dia, não açaí. Eu vejo que esse texto tem muito a ver com essa ilustração para finalizar. Tem gente que chega aqui querendo sorvete. Aí olha para o lado, vê o açaí, ele resolve, é humano, a tomar o açaí. Mas tem tantas opções, aí ele bota jujuba, bota paçoca, bota não sei o quê, bota não sei o que lá, e vai comendo. O pastor fala, e tem gente que fala, poxa, pastor, que mensagem maravilhosa. O outro já vai para casa, poxa, o pastor está me chamando a atenção, está falando da minha vida particularmente. Cada um interpreta de um jeito. Meu irmão, por favor, se é espiritual, veja espiritualmente. Essas pessoas que causam divisões, não era nem para a gente estar andando perto, não era nem para sentar para comer, são orientações de Paulo em outros lugares, em outras cartas, não era nem para a gente conversar do nosso dia de amanhã, pois elas são dominadas pelos seus desejos, o quê? Naturais. O homem natural tem naturalmente a tua tendência carnal. E aí tem um outro texto, porque não dá mais tempo, acabou meio-dia. O apóstolo Paulo fala que a tendência natural é a inclinação para o pecado. Segue agora, vou finalizar. Que para mim isso é o mais importante. Olha, e não tem o quê? E não tem o Espírito de Deus. Então hoje, depois de bom tempo, como um bom batista, eu acredito que tem muita gente batizada na água que não foi batizada com o Espírito Santo. Que precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus, para o Espírito Santo vir, encher ele, explodir o coração dele e fazer assim, uou! Pastor, mas o que é isso? Ele abriu mão do pecado, recebeu o perdão e ali consolidou a relação dele com o quê? Arrependimento. Pecado é igual a salvação. Ele sai, naquele momento em que ele tem a experiência sobrenatural, convicto da fé. Aí ninguém mais bate nesse cara. O diabo levanta, ele fala assim, pode vir. Efésios 6. Pode vir. Atos 2. Atos 8:1. Pode vir. Salmo 119. Pode vir. Números 14, 27. Pode vir. Jeremias 33:3. Pode vir. E ele arrebenta o diabo. Com o quê? Com o quê? Com o quê? Com a palavra. Pode vir. Porque tem a palavra. A Bíblia. Isso aí. Isso aí. Quando você crescer, não esqueça as palavras que estão sendo gravadas no seu coração. É a Bíblia. Entenderam, queridos? Sai do quarto. Você sai, meu irmão. O mundo jaz aonde? Maligno. Finalizando. Pai, muito obrigado, porque podemos receber a Tua palavra, e nós precisamos do Teu Santo Espírito. Precisamos, Senhor Deus, ter experiências sobrenaturais, de fé, para gerarmos novos hábitos. Alguns desses, Senhor Deus, hábitos vão trazer dificuldade, porque nós nos inchamos com o fermento do fariseu, mas queremos abrir mão disso. Aleluia. Queremos diminuir o peso desta hipocrisia, dessa falsa religião que muitas vezes nós vivemos sem perceber. Nos acostumamos com aquela roupinha. Mas nos ajude, Senhor Deus, passo a passo, de maneira muito particular, individualmente,
nos ajude nesse caminho, que é o com Cristo, nos ajude a viver para Cristo. E que as outras coisas, aquelas que nós não pedimos hoje, o Senhor dê como sinal da tua graça sobre nós. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todos sempre. Amém.